Vamos começar já, vamos ter tempo para olhar para a questão da Groenlândia, mas vamos começar com as declarações de Volodymyr Zelensky em Davos, relativamente aos líderes europeus, ele que acabou por tecer algumas críticas, disse: a Europa adora discutir o futuro, mas evita agir hoje. Uma clara crítica. É uma clara crítica, é um discurso de acentuado realismo político e que tem fundamento. Volodymyr Zelensky é o presidente de um povo que sofre praticamente há 4 anos de uma forma brutal. Muito embora a guerra tenha começado já em 2014, já leva praticamente 12 anos de guerra. Mas esta fase mais aguda da mesma verifica-se há 4 anos esta parte, como sabemos. Nós, principalmente numa altura em que a Ucrânia está a passar por um inverno extraordinariamente frio. Aliás, nesta altura estão menos 20 graus em Kiev são menos 20 graus abaixo de zero. E os bombardeamentos continuam. Portanto, têm sido efetuados ao longo deste inverno de uma forma acentuada, até numa espiral relativamente, comparando com o período homólogo de outros anos, os bombardeamentos ao sistema energético que permite... Nós já vamos, inclusivamente, levar, olhar para essa questão dos ataques. O calor. Portanto, é um homem, não direi desiludido, mas é um homem que, com todo o realismo e pragmatismo, vem alertar a Europa de que não põe em causa o esforço que os aliados europeus têm feito, até porque ele disse: a Europa tem líderes fortes e líderes determinados. Mas não se pode ficar por aí. A Europa tem que acelerar o passo, porque a Europa durante décadas descuidou o seu hardware defensivo. Fala na dependência que a Europa tem dos Estados Unidos. Ora está, é o ponto fundamental. O ponto fundamental é esse. A Europa, de per si, ou melhor, o complexo militar industrial europeu, de per si, não integra todas as capacidades produtivas de que a Ucrânia necessita. E é fundamentalmente aqui uma capacidade que temos que falar. É a capacidade de defender o espaço aéreo ucraniano, a capacidade de defender a Ucrânia dos ataques por mísseis balísticos, a capacidade de defender a Ucrânia com caças para além do F-16. Aliás, Zelensky faz uma questão: se Putin decidir invadir a Lituânia ou atacar a Polónia, quem é que vai responder? Ora, isso é uma questão, é a mesma questão que Zelensky tem vindo a pôr no quadro das negociações tendentes a alcançar um estado de paz, ou pelo menos um cessar-fogo. Ele tem dito várias vezes, eu já me referi aqui, é a pergunta que tenho vindo a qualificar da pergunta de $1 milhão. Se a Rússia voltar a invadir a Ucrânia, então o que é que vai ser feito pelos Estados Unidos? O que é que vai ser feito pela França? O que é que vai ser feito pela Alemanha? O que é que vai ser feito pelos meus aliados? É esta resposta que Volodymyr Zelensky pretende ver pragmaticamente respondida. Entretanto... E põe, a ver, ele quando agarra no exemplo da Lituânia foi para não dar o exemplo da Ucrânia no futuro. Mas, de facto, é uma pergunta absolutamente pertinente. Aonde estão as unidades efetivamente prontas? Aonde estão as reservas de guerra em quantidade suficiente para apoiar um exército volumoso a combater, se para tal for necessário? Sr. Major-General, esta aqui é a grande questão. Deste Fórum Económico em Davos, houve naturalmente o encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Trump apelou a Putin para apelar com a guerra após o encontro, mas há aqui um pormenor importante, que é o facto de Witkoff, que vai viajar para Moscou, acompanhado pelo genro do líder norte-americano, e a pedido da Rússia para prosseguir as negociações sobre este... Sim, vamos lá ver. A Rússia teria naturalmente que, por ocasião deste grande encontro de líderes mundiais em Davos, e também representantes das maiores empresas a nível mundial, era uma altura em que a Rússia tinha que dar também sinal de que estava viva e que estava do lado da paz. Portanto, nada melhor do que convocar os representantes de Donald Trump para Moscou. Aliás, eu creio que eles já lá estarão, até a esta hora, dando um sinal de que está do lado da paz, dizendo que, contrabalançando, digamos, a presença de Zelensky no Fórum Mundial Económico de Davos, encontrando-se pessoalmente com o presidente norte-americano, é uma resposta da diplomacia russa. Agora, a resposta de Donald Trump, a seguir à reunião
a perguntas que lhe foram colocadas por jornalistas, dizendo que a reunião correu muitíssimo bem. Aliás, tem corrido bem todas, exceto a de fevereiro. A de fevereiro do ano passado, como nós sabemos, na Casa Branca. Mas quer dizer, resultados palpáveis não há. A promessa que havia sido feita para assinar o plano de reconstrução da Ucrânia, disponibilizando cerca de 800 mil milhões de dólares ou 800 bilhões de dólares, foi protelado, porque há aspectos a acertar. A questão das garantias de segurança, nós não sabemos em concreto o teor da conversa, a vida entre o presidente norte-americano e Zelensky, mas pela forma como Zelensky veio discursar, não me parece, sinceramente, que tenha corrido de feição para a Ucrânia. Portanto, aquilo que me parece é que Trump volta a insistir em cedências por parte da Ucrânia. Bom, é evidente que para haver paz, ou para haver pelo menos um cessar-fogo, tem que haver a conjugação de ambas as partes, quer da Ucrânia, quer da Federação Russa. Vamos ter que esperar sobre o resultado daquilo que vão ser as conversas entre o executivo do Kremlin e os enviados especiais, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Moscou. Muito bem. Vamos avançar precisamente para olhar para essa questão de guerra no terreno. Sabemos que nesta altura as temperaturas na Ucrânia, como já aqui falamos, Sr. Major-General, são menos 20 graus Celsius e a Rússia continua a realizar ataques a infraestruturas energéticas, o que naturalmente adensa o problema energético dos ucranianos. Adensa e é uma forma indireta de atingir o bem-estar das populações ucranianas, não apenas dos combatentes, que combatem na linha da frente, mas também das populações, afetando o seu moral, afetando a sua vontade de continuar a apoiar todos aqueles que combatem em prol da liberdade e da soberania da Ucrânia. Todas as noites tem havido ataques, esta noite passada não foi exceção, foram 90 drones que foram lançados sobre a Ucrânia, tendo sido interceptados 84. As regiões mais atingidas foi a região de Dnipropetrovsk, designadamente a cidade de Kryvyi, onde há a registrar dois feridos com alguma gravidade, 2 senhoras, e também a região de Zaporizhia, que também foi atacada. Aqui, tanto quanto me foi dado a apurar, foram atacados também alvos civis, que não têm nada a ver com a produção de energia e a sua distribuição. Foram casas que foram destruídas e estas pessoas sofreram. Portanto, para além dos ataques que têm sido praticamente diários a infraestruturas energéticas, ao mesmo tempo também têm sido atacadas infraestruturas civis. E a Rússia está a preparar novos ataques, é essa informação pelo menos, cheia da intelligence. A intelligence, os serviços de informações ucranianos vêm dizendo, e até um delegado seu, uma reunião da OSCE. Aliás, na segunda-feira foi o próprio presidente Volodymyr Zelensky que falou de um grande ataque que estava previsto. Exatamente, o próprio presidente Zelensky, portanto, na posse de elementos de informação fidedignos, vem dizer que se está a preparar mais um ataque violentíssimo. Neste caso, o que é dito é que há uma firme certeza de que a Rússia não vai deixar de continuar a atacar as infraestruturas energéticas. E é por isso que, ultimamente, parte dos apelos que têm sido lançados aos aliados ocidentais da Europa, e não apenas a esses, porque neste momento o Japão, por exemplo, vai ajudar na reposição das infraestruturas energéticas com uma soma volumosa, e outros países até fora da União Europeia, fora da Europa Ocidental, mas que estão muitíssimo sensibilizados para este problema. Agora, este problema continua. O problema é que não termina. Sr. Major-General, vamos avançar para a Groenlândia, porque acabamos de ouvir há pouco as declarações do vice-presidente J.D. Vance. Temos ouvido Donald Trump, que parece estar agora numa situação de recuo, nomeadamente dizendo que não pensa usar a força na Groenlândia. No entanto, há a informação que os Estados Unidos vão negociar com a Dinamarca o acordo de 1951 de defesa da ilha, que já prevê esse acordo a presença de tropas na Groenlândia. Relativamente a esta questão, só há uma certeza, podemos considerar uma certeza, a menos que Donald Trump mude de opinião. Aquilo que ele disse foi que a anexação da ilha pela força estava fora de causa. E por isso mesmo, na sequência dessa afirmação, Donald Trump decidiu não avançar com as tarifas que tinha prometido. Mais
tarifas de mais 10% sobre a União Europeia e depois em junho mais até 25%, adicionalmente àquelas que já vigoram, decidiu cancelar. Portanto, e dizer de uma vez por todas que o uso da força estava excluído. Essa é a única certeza. De resto... Mas como é que podemos olhar, por exemplo, para estas declarações de J.D. Vance, que diz que está a negociar com a NATO a anexação da ilha? Está a negociar com a NATO, está a negociar com a Dinamarca, está a negociar com a Groenlândia. Ouvimos Ou seja, isto é tudo entropia que vai ser determinada? É muita entropia porque não há aqui, nós não temos uma certeza absoluta de qual vai ser, digamos, a estratégia utilizada pelos Estados Unidos no que concerne à Groenlândia. Ouvimos J.D. Vance dizer que as negociações decorrem no sentido da anexação da ilha, não será pela força, mas presume-se que será por outros meios. No entanto, há outras informações que dizem que o acordo com a Groenlândia aprovado por Trump não prevê a transferência da ilha. Não prevê. Pois quando fala no acordo de 51, é o abrigo desse acordo que os Estados Unidos chegaram a ter 17 bases na Groenlândia. Este acordo foi renegociado em 2004 e a presença norte-americana ficou reduzida a uma base em Pituffik. Portanto, agora o que se está a prever é renegociar este acordo para novamente os Estados Unidos poderem ocupar vários locais nesta imensa ilha de 2 milhões de quilómetros quadrados. Diz J.D. Vance e diz hoje de manhã... Aliás, nós temos esse mapa que eu peço à nossa realização que coloca assim possível, que mostra que desde 1951 há essa presença militar dos Estados Unidos. Foi, no tempo da Guerra Fria, foi uma presença, digamos, significativa. E agora, como vemos através das imagens... 200 homens. Há apenas 200 homens... 200 homens e concentrados em Pituffik, apenas numa base, como se vê aqui, ali naquela circunferência a vermelho. Portanto, mais próximo ali do Pelo Canadá. menos a aumentar a presença militar, é aquilo que se espera de um possível acordo. E há essa aceitação por parte da Groenlândia. Sim, e da Dinamarca. A Dinamarca sempre disse que não há transferência de soberania, não está sequer em cima da mesa. O próprio primeiro-ministro da Groenlândia também o sublinhou, mas há uma abertura completa para renegociar esse acordo.